Meu nome é Hermínia Isabel Mialik. Eu nasci no dia 26 de maio, numa quarta-feira, em 1948, na fazenda Bela Vista da Cachoeira. Era uma fazenda do meu avô Mialik e também pertencia à família da minha mãe. Meu pai chamava-se Primo Mialik e minha mãe Sebastiana Amaral Mialik. Ela era também de sítios próximos, ela era da Cachoeira do Misael. Esse Misael era tio-avô dela, que é o Misael de Campos, que tem a Rua da Escola de Arte. Eu nasci aqui em Jaboticabal, nesta fazenda, que eu morei lá por uns 10 anos, que me traz muitas recordações de brincadeiras, daquilo que eu já amo fazer, que eu já comecei ali, amar as flores, a natureza. Flor eu amo até hoje. Talvez um pouco que eu me entristeço, porque eu não posso fazer meus arranjos na igreja por causa dessa pandemia. Mas eu amo as flores desde criança. E também subir em árvore. O que eu subi em árvore na minha vida, quando eu ficava pendurada, eu ficava gritando para alguém me acudir. Árvore, que era de subir em árvore e ir lá para o lado da mata, onde que tinha uma nascente, para ver a água nascendo. É a coisa que até hoje eu sonho em ver, a água nascendo, aquele borbulho da água nascendo. O olho da água. Amo ficar ali. Caía dentro de rio, deixava minhas primas meio assustadas, mas caía, levantava e pronto. Brincar numa pedreira que tinha espinho, tinha tudo, mas era bem gostoso. Do lado, próxima à casa, tinha uma divisa, e essa divisa tinha um local que os animais do vizinho subiam, devia ir para uma roça, e tinha umas árvores com cipós. Ai, que coisa deliciosa, atravessar a cerca, ir lá brincar nesse cipó, pulava ali com minhas primas, e depois corria para casa, né? Agora, quando machucava, ia chorando lá, né? Minha mãe. Mas era muito bom demais ali. Ali eu vivi por uns 10 anos. Ali me aconteceu também várias coisas, das peraltices, né? Era calma, mas fazia as minhas artes. E uma coisa que eu tinha, muitas artes eu não fazia. Porque era só eu que fazia, eu não tinha quem pôr culpa. Então, falar fui eu pro meu pai, ai, era difícil, com a cara de sem graça, e ele falava. Agora, quando tinha minhas primas, eu não fazia. Elas faziam, podia fazer a arte delas, mas eu não fazia, porque eu sabia. Que o italiano, quando fica bravo, aí eu podia falar que foi, falava que foi ela, foram elas. Uma fruta que tinha um pomar, manga. Eu chupava manga. Olha, mas eu estava avisada que não, manga tem que esperar madurar e não ir morder verde e deixar lá. Aí se aparecesse uma manga mordida, esse homem dava uma em quem fosse. E tinha uma coisa que eu gostava de fazer. Quando um dos meus tios, cunhado da minha mãe, ia nessa fazenda, trabalhava lá pra gente, ele ia lá, e onde que ele ia? Atrás dele, no pé dele. E um dia, ele foi tratar, acho que dos porcos deles lá, eu desci junto. Catei um pau lá,
e fui andar no alicerce de uma casa que tinha lá. Andei, né? Quando chegou no canto, não sei o que aconteceu, eu caí. E eu tenho o resultado até hoje aqui, ó. Caí e enfiou o pau aqui dentro. Aí meu tio ouviu que eu chorei, foi ver, né? Me pegou na mão, assim, meio assustada. Aí eu fiquei meio assustada, né? Que eu não estava percebendo o que estava acontecendo. Aí ele me levou em casa. Chega em casa, minha mãe leva um susto. Vamos para a cidade para o médico. Aí eu fui olhar no espelho o que tinha acontecido. Aí que eu chorei. Que eu tava com isso daqui rebitado para cima e aqui quase a boca. Disso eu nunca me esqueço. O susto, aí que eu fui assustar e chorar. E para vir para a cidade, teria que vir de carrinho com meu tio. Quando chegou na rodovia, meu tio precisou pedir uma carona para trazer até o médico. Para dar uma costurada aí. Era as artes que eu fazia, era por causa de subir nas coisas. E brincar. Aí, brincar dentro de casa. Era casa grande e brincar. O que eu fazia? Eu via as mulheres, normalmente todas adultas, com os vestidos, roupas, né? E eu prestava atenção. Chegava em casa, eu fazia os modelos. Só que eu fazia recortando no jornal e colando com cola com farinha de trigo e água, do tamanho original. E daí eu tenho alguma coisa que eu acho que eu me lembro, porque meu pai tinha muito gosto quando comprava roupa para mim, tudo, muito gosto. E minha mãe tinha também uma delicadeza artesanal. Então, eu acho que é daí que eu vim. E quais os jornais que me marcaram nesta época, que meus pais assinavam? Era um jornal católico, acho que do Rio de Janeiro, que se chamava A Imprensa. Que até teve uma reportagem minha nesse jornal. E um outro jornal que eu não esqueço, que eu tenho paixão por ele até agora, é o Nosso Combate. E nesse combate, eu memorizei a escrita do meu nome, como escrever, sem olhar, escrevendo nas bordas do jornal. Então, isso que me marcou esse jornal. E nessa fazenda também, no primeiro ano, eu fui numa escola rural lá. Também era muito gostoso ir naquela escola. Meu pai era agricultor, era na roça. Apesar que ele era dono dali, mas ele era na roça. Tinha o pomar ali, tinha o cafezal e as outras plantações que eles plantavam ali. Agora, a mamãe, ela também era de roça, mas só que elas ficavam ali. Ela cuidava mais ali de dentro de casa, das coisas ali. Agora, a mamãe tinha uma coisa, ela lia. Principalmente esse jornal que eu falei, que era a Imprensa e o Combate, né? E com essa imprensa tinha umas entrevistas, assim, umas reportagens da princesa Grace Kelly. E ela foi ouvindo aquilo. Então ela foi tirando que eu teria que ter uma educação boa, que eles poderiam me dar. Então era a leitura ali. E na parte religiosa, eu tinha meus livrinhos, meus tercinhos devocionais. Os meus brinquedos, eu tenho brinquedo até hoje. Tem uma história até interessante. Eu queria um caminhãozinho. Não é brinquedo de menina, né? Não.
E acho que eu devo ter falado tanto nesse caminhãozinho que eles me levaram para comprar esse caminhãozinho. Eu fui, comprei tudo. Aí eu não falei, mas uns anos atrás, antes da minha mãe falecer, eu perguntei, falei, mamãe, por que eu queria um caminhãozinho? Ela falou, Hermínia, nós chegamos lá na loja, e o moço mostrou uns caminhãozinhos e você não gostou de nenhum. Aí chegou uma hora que eu gostei, eu falei assim, aquele lá. Só que aquele lá era o caminhão lá da rua, né? Aí eles falaram para mim, mas aquele lá não pode comprar que é caro. Porque falava que não podia, eu ficava quieta. Aí eles me compraram um caminhãozinho, né? Eu tenho caminhãozinho até hoje. Outro dia, meu primo falou assim, Hermínia, aquele caminhãozinho, você só carregava flores. E tinha um só, um primo meu que brincava com o caminhãozinho. Ele brincava, deixava arrumadinho no lugar. Eles não tinham, né? Deixava arrumadinho lá. Eu tenho caminhãozinho até hoje. Tenho uns brinquedos até hoje. As bonecas. Porque quando eu fui fazer a primeira cirurgia da clavícula, então acho que para não... Eu era pegada na saia da minha mãe, para não ter muita coisa, aí me prometeram que eu ia comprar uma boneca para mim. Aí eu fiz as cirurgias da clavícula, né? Aí levaram para eu comprar a boneca lá em Ribeirão. Compraram a boneca para mim. Fora os brinquedos que eu ganhava também. A origem do meu pai, meu avô, era italiano. De Veneza. Agora minha avó, não sei, eu não sei, ela morreu antes de eu nascer. Por quê? Eu nasci em maio, minha mãe fez 40 anos em outubro, e meu pai também. Então eu sou a primeira e a última deles. E acho que a última, a 49ª, a 50ª da família, do meu avô. Então minha avó eu não cheguei a conhecer. Meu avô até os 5 anos. Agora, do lado da minha mãe, eu sei muito a história deles, porque eu pesquisei e ainda estou pesquisando. Então, embora também não conheci meus avós maternos, porque eles faleceram muito antes. Meu avô chamava-se Sebastião e minha avó Mariana. E eles eram primos. Eles eram descendentes de portugueses com o negro. Então, todos morenos, inclusive minha mãe. Todos morenos. E minha mãe é sobrinha, neta do Misael de Campos. Sobrinha neta. O meu tataravô, que eu conheço a origem dele, ele tem uma história assim. Eu não peguei, antes dele eu ainda não conheci, não deu ainda. Eu sei que teve um antes. Ele chamava-se Manuel José do Amaral. Ele casou-se com uma senhora, casou, tudo, não teve filhos. Aí depois, acho que a esposa morreu, ele casou com uma segundo casamento, que ela trouxe um filho já, e ele pôs o nome dele. Aí ela morreu. Aí ele pegou a escrava dele, aí ele não casou, né? Ele dá carta de alforria para a escrava e põe a turma no nome dele. O mais velho que ficou, estava meio assim, ele fala, através de um testamento que eu tenho,
que dele, né? Tudo. Ele fala, agora, a minha mãe, do Liberato e do Luiz, que eles eram os irmãos. Porque aí ela casou com o primo, né? Ficou assim. Agora, uma outra pessoa que também pesquisei, que é irmão do Misael de Campos, ainda não estou bem certa. Ele que foi o primeiro juiz de paz daqui de Jaboticabal. Sei que ele foi juiz de paz aqui. Aí depois ele foi para São José do Rio Preto. Aí lá ele acho que cria a banda de lá, a Euterpe, que deve ter até hoje. E lá tem a rua dele, Pedro do Amaral. E é isso aí. Aí depois eu tenho os outros meus tios, tudo, né? E esse meu tataravô, o que ele fez? Eles eram de Araraquara. Aqui, essa região, a partir acho que do córrego aqui, desse córrego aqui, Cerradinho até não sei aonde, ele deu para esses filhos dele. Que essa cismaria, era uma cismaria, e que ele deu para esses filhos dele aqui. Aí depois foi tendo uso capião, tudo, e foi se perdendo. Mas isso daqui, para a turma daqui. Eu acho que a parte artística minha vem dos mialiques. Porque eu não tenho certeza se um dos meus tios desenhava. Eu vi alguma coisa assim, mas essa minha prima já faleceu também. Agora, eu que peguei isso, tenho o Tiago Mialik também, que é neto do meu primo, que está dentro do campo artístico. E também tem, me parece, não tenho certeza, que quando devia ter uns 5 anos por aí, eu fui na casa de uma tia minha, depois que ela veio da Itália, que ela tinha um quadro que era uma aquarela, acho que da Praça São Marcos de Veneza. Provavelmente seria um dos meus primos que teria pintado essa tela. E também um dos irmãos do meu avô, no caso nono, eu às vezes vejo em coisa alguém, pessoas que ainda jovem, com o sobrenome Mialik, que não é Gílio, que era irmão do meu avô. Então é dele, nem não é da minha avó Hermínia, de qual eu tenho o nome. Olha, quando eu mudei para cá, foi no ano que eu comecei a faculdade, no mesmo ano. Antes, eu saía com uma prima minha, ia ao cinema e ficava até na casa da minha tia, porque eu não morava aqui, né? Ia ao cinema e era só isso, não era assim de sair, de passear, era aquele cinema. Olha, eu não me casei, eu sou solteira. Por quê? Eu não tenho, Deus não me deu essa vocação do casamento. Então eu sou feliz assim. Então eu me realizo assim, sendo solteira. É interessante na minha vida, esse tio meu, Pedro do Amaral, que é tio bisavô, ele, lá em Rio Preto, ele tinha mais de 1000 afilhados. E eu tenho só um de representar. Aí depois, meus pais venderam aquele sítio, aí nós moramos para a cidade. Aí trocou a escola. Aí minha mãe já me pôs no Santo André, porque ela queria que eu tivesse uma boa educação, tanto religiosa como de conhecimento.
Aí eu entrei no Santo André. Aí só saí do Santo André quando eu me formei como professora primária, na época. Foi uma época muito boa da minha vida ali dentro do Santo André. Que até hoje, quando o Santo André fez, acho que 50 anos, eu estava lá. Quando fez 75, eu fui. Quando fez 100, eu fui. Que ali é a minha paixão. Terminando o normal, o curso normal, aí eu falei, não, mas não era isso que eu queria. Aí eu queria dar aula para ginásio, não para criança. Aí tinha que fazer uma faculdade. Aí, meu Deus do céu, faculdade era fora. No meu sonho de faculdade, eu queria fazer Belas Artes, mas era no Rio. Naquele tempo não era faculdade, era escola. Como que eu ia poder? Já tinha meus pais com uma idade já bastante. Falei, ele não dá mais, a situação de sítio era uma coisa. Depois fomos para a chácara, era outra. A parte econômica também, principalmente. Aí eu esperei um pouquinho, fui fazer meu inglês para vestibular, peguei uma pequena substituição, aí veio a Faculdade São Luís. Aí tudo, teve vestibular, eu passei tudo, comecei. E comecei a fazer desenho e plástica. Aí eu já falei, aí pensei, nos testes vocacionais, dava essa área, desenho, arquitetura, né, artes. Aí comecei, fiz a faculdade, tudo. Gostei, fazia serviço, trabalhos meus, até para as colegas que não podiam fazia. Eu gostava de fazer, fazia uma sujeira aqui em casa e fiz os 4 anos de faculdade. Terminando esses 4 anos, aí mudou nas escolas, não era mais desenho como antigamente, passou para a educação artística. Aí eu fiz educação artística. Mas aí quando estava fazendo educação artística, eu tinha começado, eu fui convidada para dar aula no Colégio São Luís, na parte do colégio. Aí dei aula lá, tudo, né? Gostei bastante, tudo. Aí tinha terminado já a educação artística, aí eu fiz uma coisa que eu jurei que eu não ia fazer, uma delas. Só que depois eu fiz de livre e espontânea vontade, pedagogia. Eu não gosto, mas eu fiz. Aí complementou o meu, a parte assim de meu trabalho. Aí quando a Moura Lacerda, quando eu terminei a faculdade, estava terminando, a minha colega que fez o normal comigo, que até foi diretora da escola de arte, a Maria José Ferreira Davi, ela me convidou para se eu queria trabalhar no escritório do marido dela, que eles tinham aberto um escritório de arquitetura. Aí eu falei, mas ainda tem aula, né? Então ela falou, não precisa ser assim. Só que tem uma coisa, você vai ganhar pouquinho. Eu subi aqui para casa, falei assim, eu nunca trabalhei na minha vida, eu vou trabalhar. Aí que eu cheguei aqui, contei para minha mãe, tudo já tinha decidido. Aí cheguei, falei com ela. Aí, faltava uns 4 meses para terminar a faculdade. Aí eu comecei a ir lá no escritório de arquitetura. Aí ali eu também me encontrei. Coisa maravilhosa.
porque a arquitetura ela é mais ligada à arte. Trabalhei muito, trabalhei naquele escritório, depois comecei a trabalhar sozinha, que eu tentei minha plancheta aqui. Trabalhei ali, olha, nem sei quantos anos, porque eu não marquei. Eu sei que eu fui projetista, projetei casas, tudo. Pequena, grande, quanto menor para caber nos espaços eu fazia, eu criava e conseguia. Eu amo isso. E isto eu trabalhei até o momento que eu precisei fazer o meu primeiro transplante de córnea. Aí já não deu. Aí as linhas já não estavam. Quando você passa limpo com as canetas, ela já não estava encontrando no lugar certo. Aí eu precisei parar. Porque já enxergava pouco. E mesmo assim eu desenhava. Enxergar não faz diferença. Para mim, o desenho, a pintura, é coisa de cego. Como eu. Trabalhei muitos anos. Aí quando a Moura Lacerda ia abrir a escola aqui, ela deu um curso no ginásio de esporte de desenho arquitetônico. Pedi, no escritório você podia sair um pouco mais cedo. Fiz esse curso, foi excelente o curso. Fiz e continuei trabalhando e dando aula já. Dava aula à noite e trabalhava durante o dia. Aí depois, com o passar dos anos, eu fui convidada para dar aula na faculdade. Aí eu fiquei meio assim, né? Aí eu continuei, eu falei, não, eu vou, é isso que eu quero. Aí eu dei as matérias que tem a relação com desenho, que tem que mexer com as mãos. Aí eu dei 20, contando que eu já dava lá, eu fiquei 22 anos dando aula ali. E dei também uma outra matéria que uma colega ia deixar. Ela falou, Hermínia, pega para você. Eu peguei, que era folclore. No começo eu fiquei meio assustada. Mas depois foi uma maravilha, viu? Que eu não sei como que eu conseguia com as alunas fazer aquelas loucuras que eu fazia. Os seminários. De usar o pátio da escola. Cada região do país eles apresentavam uma coisa assim fantástico. Teve duas vezes que conseguimos trazer o grupo folclórico de Olímpia, que é um dos melhores do Brasil. E eles apresentou o folclore na dança de todas as regiões, estados, não só regiões, estados brasileiros. Isso por 2 vezes. Foram muito bom. Eu tenho alunas que ainda se lembram e gostam lá. Porque ali tinha comida, tinha bebida, tinha um doce, tudo doces folclóricos. Temático, do tema, da região em que elas estavam apresentando. Foi muito bom. Eu sei que ali eu fiquei 22 anos. A Faculdade de Educação São Luís. Aí depois, nesse inteirinho, eu já estava começar a escola de arte. Quando começou a escola de arte, não tinha a minha matéria ali. Era música. Tinha o técnico em dança. Curso técnico em dança. Aí, a minha professora na faculdade, a quem eu amo profundamente, a Vilma Dalva de Simone. Ela falou, Hermínia, lá na escola vai abrir a escola de arte e tem uma matéria que você pode dar, que é o folclore. Aí eu falei, então eu vou, né?
No curso de dança, tudo folclore, eu vou. Aí tudo, dei uma recordada na matéria, fui prestar um exame para poder entrar, né? Porque era o início da escola, né? Aí prestei o exame, tudo. Aí, sim, teve sim uns momentos que tinha umas pessoas ali me falaram assim: ai, mas você vai dar sobre dança? E eu fui ficando quieta. Eu estudo, né, as danças folclóricas, que eu tenho já conhecimento, né? E aí prestei vestibular, tudo, o exame lá, tudo. Fiz meus... Aí tinha uma coisa que era sobre como trabalhar uma festa folclórica, tudo, né? Aí me inspirou a festa daqui do Córrego Rico. Aí fiz um trabalho excelente ali, de pesquisa que eu já tinha, como que se comportava, como não, tudo ali. Eu sei que teve só um nome que eu esqueci. Por isso eu tive 9,5, mas eu fiquei contente, 9,5. As outras pessoas dos outros cursos tiveram 10, né? Minhas colegas tiveram nota 10, eu tive 9,5. Mas eram outros cursos de música. Aí, fiquei tudo... Aí, quando somou tudo o que eu tinha de trabalho, eu cheguei numa pontuação muito alta, que eu fui a primeira da escola, de todos os cursos, a ter a maior nota. E eu nunca pensava nisso. Eu fiquei até assim, meio assim assustada. Falei, nossa, que eu nunca pensei em ser primeira. Sempre no meu lugarzinho tímido. Aí nós começamos a dar aula. Comecei na escola de arte, do dia que fundou a escola de arte. E eu amo aquilo de paixão. O dia que eu tiver que sair dali, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ali para mim é a minha paixão, é a minha vida. Quando terminou o curso de dança, eu precisei sair. Aí depois de um tempo, um ano, uma coisa assim, eles me chamaram para dar essa parte de desenho, que eu estou até hoje. Nessa escola, na faculdade, eu fazia exposições. Uma vez eu fui fazer uma exposição dos alunos num local. Eu precisei fazer em 2 locais, de tantos trabalhos bons que meus alunos produziram. Aí, quando eu estava na Faculdade de São Luís, aí nós precisamos fazer um outro curso universitário. Aí, também fiz, que era metodologia e didática do ensino superior. O mestrado eu não cheguei a fazer, porque era muito longe, eu tinha pessoa de muita idade aqui comigo. Então eu não podia deixar, né? Não tinha condições. Até poderia ter feito aqui, mas dentro da área de pedagogia. Mas aí não me completava. Então eu queria mesmo artes, dentro da arte. Embora poderia ser mais difícil, não teria problema, mas dentro de artes. Então, o que eu fiz? E a escola de arte eu continuo até hoje. A parte de desenho artístico e pintura. O desenho artístico e a pintura, que é aquilo que realmente eu gosto de fazer. E de ensinar também. Hoje o público está mais infantil e juvenil. Mas teve curso de adultos. Já tive vários adultos. Então, não entendo. Entre dos 7 aos 80, 90, pode ter, viu? Porque ali eu tive aluno, acho que mais velho do que eu.
Para mim não tem importância. Pessoas com deficiência, pode mandar ali para mim que eu faço com muito gosto, com muito prazer. Os traquinas também, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito e pronto, e tudo. O que me chamou a atenção foi na parte dos seminários de folclore, que me chamou assim, muita atenção pelo trabalho que eu consegui com os alunos. Então, ali foi assim, bem marcante. Até com os do supletivo e do técnico em contabilidade, também fiz exposições com os trabalhos de alunos. Que eu gosto muito de fazer exposições com trabalhos de alunos. Também na escola de arte, também teve momentos assim muito bons, que eu peguei alunos artistas que nós trabalhamos, levamos para a Mostra da Juventude, para bienais, para as bienais, fomos até São Paulo, mostra com alunos. Aí eu já participei mais com o aluno, não comigo. Comigo eu tenho exposições, mas acho que foi depois da faculdade que eu levei os trabalhos, umas pinturas minhas, que são aquelas duas ali em cima, que eu gosto de pintar marinhas. Isso desde criança. Os barquinhos, as ilhas e as árvores. Agora, eu levei em São Paulo, sim, até com muita dificuldade, precisava pedir para alguém ir junto comigo por causa de visão. Aí eu levei trabalhos de marinhas, que eles foram premiados nos salões de marinha. Aí depois, as medalhas de bronze, grande medalha de bronze. E esses mesmos dois foram premiados de novo no salão de quadros premiados, que eu recebi de medalha de prata. Porque esses dois são originais, tem originais. Agora tem mais um para estudos, também eu tenho alguma coisa aqui de estudo. E meus originaizinhos pequenos. Olha, até que são pouco, viu? Eu ando meia, sei lá. Acho que minha prima falou assim, ai, você não faz isso, você é decoração. Eu falei, olha, Faustina, eu só pego no tranco. E outra coisa que me marcou foram as minhas decorações natalinas, que eu amo de paixão. Que eu já até ganhei uns prêmiozinhos aqui. Ponho aqui na minha casa, arrebento com as paredes, porque eu ponho prego para tudo quanto é canto. Que eu tenho isso daí, esse álbum das coisas que eu fiz, dos anos que eu fiz. Mas foi muito, muito legal mesmo, porque os que ganhavam primeiro, segundo lugar, terceiro, escolhidos, né? Vem a banda tocar na frente da casa da gente. É uma delícia, uma maravilha. Que até eu sinto falta, que era promovido pela Unimed. Até hoje eu sinto falta. Eu não tenho feito mais assim. Mas eu ainda pretendo fazer, viu? Porque eu sou apaixonada por isso. Presépio é comigo. Desde a infância. Na casa da minha tia, ela fazia um presépio. E até que essa tia madrinha não fizesse o presépio, eu não dava sossego. Catava a terra, quer dizer, punha terra, plantava não sei o quê. A outra tia plantava o arroz para nascer na época. Aqueles presépios com aquelas coisinhas lá miudinhas. Eu sei que tinha uma cabrinha lá, que tinha umas rodinhas lá, coitada da cabrinha. Ia também pro presépio. Aqui em casa, final do ano, nem que for no último dia eu monto meu presépio.
Não tem muito espaço? Vai em cima dessa mesinha, aqui em cima, lá em cima da minha plancheta, nas paredes, aonde que tiver, onde que eu achar, nas formas de bolo eu monto, em cima de espelho, dos espelhos, eu monto o meu presépio. Mas eu ainda tenho um sonho. Eu quero ver se eu monto um presépio que tenha movimento. Ali eu até estraguei o chão de montar presépio. Mas eu quero montar aqui no meu quintal. Eu quero fazer um presépio. Eu amo fazer presépio. E ver também. Porque ali é a minha criação. As peças que eu faço de artesanato são artísticos. Porque eu não sei fazer sem não criar a coisa. E eu faço uma única peça. Você vai ver essas caixinhas. Fiz para aprender. Eu não faço uma igual a outra, não. Não consigo. Isso daqui tá feito. Eu não repito. Desses dias eu estava treinando os macramês. O que eu fiz é um diferente do outro. Eu não consigo fazer. E agora tem que eu não tenho para mostrar para vocês. As minhas capelinhas. Eu amo capelinhas. Para final. Coisas de igreja. De construção de igreja. Eu sou fascinada. Não importa a religião. Sendo uma igreja, eu me realizo. Eu pego um detalhe das igrejas, eu dou alguma coisa dentro da igreja e transporto pelas minhas capelinhas. Aí eu mando cortar tudo, eu crio os desenhos das capelinhas com as medidas, mando cortar. Aí eu monto. Aí eu vou trabalhando na decoração dessa igreja. É naquele momento, o que eu pôr ali não me importa. Se é uma coisinha de plástico ou se é um chapeado. Tanto é que minhas capelinhas não dá nem para vender, né? Porque fica caro. Mas normalmente eu faço uma doação para alguém que esteja necessitado desse trabalho. Nessa época de pandemia eu não consegui fazer ainda. Eu tenho as capelinhas aí. Eu faço um modelo, 10 modelos de cada uma. Aí depois a decoração é única. Eu vou trabalhando nesse sentido. Eu não consigo fazer uma coisa igual a outra. Jamais. As capelinhas eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, porque eu já dei as capelinhas. Depois das capelinhas, ainda não fiquei contente. Eu comecei a fazer os mini andores. Fiz. Ainda tem um daqui do mais simples aqui em cima. Eu faço mini andor. Eu amo fazer isso. A Bienal aqui em Jaboticabal, eu participei. Eu participei com escultura. Eu lembro que eu participei, não sei se foi uma escultura. Eu não participei com quadros, não. Eu participei com escultura. Eu gostei muito dessas bienais aqui de Jaboticabal. Foram, para mim, um nível excelente das Bienal. Principalmente, acho que a segunda Bienal teve trabalhos excelentes, originais dessa Bienal. Não foram só num lugar só, foram em vários locais, inclusive na Escola de Arte, no Varejão, teve assim, em outros lugares. Foi no museu, teve assim, eu achei excelente. Antes disso,
na minha época de jovem, tinha o Salão de Belas Artes aqui. Também eu era fascinada por aquilo. Só que já na minha época, que eu poderia fazer tentar alguma coisa, já não teve mais. Mas foi um salão muito famoso. Eu acho que essa terra de Jaboticabal não existe para mim. Embora as décadas preciosas, eu não existia, acho que ainda. Ou se existia, era criança, né? Muito criança. Mas foi. E aqui, gente, essa terra aqui, eu acho que eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Tem uma coisa que as pessoas até me criticam. Eu falei que quando eu morrer, eu vou passar por 2 lugares. Pelo menos dá caminho para o cemitério. Próxima à Escola de Arte, a Faculdade São Luís e o Colégio Santo André. Precisa mais alguma coisa? Olha, era um tipo de um chifre assim, que descia esmeralda verde. Me quebraram. Porque eu tinha um ateliê, quando foi trazer tudo para cá, me quebraram. Várias coisas, então eu não tenho essa daí. Eu estava lá dentro da escola, eu nem sei se foi convite, como foi. Na primeira, foi interessante. Não tinha, assim, um nível. Porque tinha de tudo. Quem se achava que tinha uma coisa, um trabalho, levava lá para expor, né? Foi uma coisa mais experimental. Foi dizer uma coisa experimental. Não foi assim, uma coisa refinada. Agora, a segunda foi muito boa, porque tinha pessoas da região, tudo. Foi muito boa a Bienal daqui. Eu sinto falta daquela Bienal. Porque acho que o Jaboticabal, agora, ele tem muitos talentos. Mas está precisando de um salão de artes plásticas, um salão, uma Bienal, mesmo até na música, porque nós somos cidade da música. E é um potencial muito grande a música aqui em Jaboticabal. É mais do que as artes plásticas, as artes visuais. Porque aqui teve grandes artistas e tem também grandes artistas. Inclusive que foram alunos meus. E olha, gente, eu sonho com uma grande Bienal ou exposição de arte aqui. Tem essas exposições no shopping, são muito legal, que eu gosto bastante, tudo. Mas alguma coisa que chamasse a atenção da região, do estado. Isso forte. Porque nós não somos quaisquer não que estamos aqui. Nós temos Jabuticaba, mas nós também temos a nossa arte, as nossas artes e as qualidades. Eu continuo dando aula na escola de arte. Aqui na minha casa, as pinturas que eu faço. E estou brincando um pouco com macramê. Vou começar a pintar umas madeiras que eu ganhei assim, que aí vocês percebem a minha paixão por águas pelo Rio de Janeiro. Eu acho meu trabalho a pintura. A arte em si. A arte, para mim, é mais importante do que tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela é importante. O que eu tenho na minha casa, minha casa está caindo. Mas eu quero a pintura. Isso é importante. E estar com Deus. Nossa Senhora. Que é a minha fé. Fazer um presépio grande,
voltar às minhas minhas decorações natalinas no muro. É isso que eu tenho encarecidamente penso em fazer. No campo artístico, eu acho que estão surgindo bastante elementos novos, pessoas jovens com grande potencial nas artes. Que eles precisam de um incentivo. Tanto é que muitos precisam de um incentivo econômico. Por quê? O trabalho de arte é difícil de vender alguma coisa. E a gente precisa sobreviver. Eu sobrevivo porque eu dou aulas. Porque se eu não desse aula, como? O artista, ele foca aquilo que é seu, o resto, pra gente, a gente nem consegue fazer as outras coisas direito, né? Ai, foi maravilhoso, porque me tirou aquilo que eu tinha vontade de pôr pra fora. Que eu nem pensava em expor, pôr pra fora, eu estou pondo. Talvez tenha faltado mais alguma coisa, assim, né? E como eu tô sonhando montar um ateliê, que eu tô precisando uma grana, que eu tenho espaço e tudo, mas eu preciso de uma coisa. Que aí a coisa vai, as loucuras, aquilo que vem de dentro vai se pondo para fora. Gente, se você é artista, ama a sua arte, viva a sua arte, não as deixe de lado, porque o dom que você recebeu de Deus, você vai devolver para Ele. Porque se a gente, como artista, tem esse dom, a gente tem que expor o dom. E esse devolver é gratuito. E agradecer, porque ser artista é maravilhoso.